Você já sentiu que o nosso mundo anda corrido demais, barulhento demais e às vezes um pouco vazio? Então, a dica de leitura é para você que respondeu sim a todas essas perguntas. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Meu Mundo Letras. Eu sou a Dana Togali e o vídeo de hoje é uma resenha de um livro que foi uma indicação que eu recebi aqui no YouTube. Em alguns dos meus vídeos, né, uma pessoa comentou, eu vou estar deixando até o comentário passando na tela para vocês, e ela me indicava esse livro e queria que eu fizesse uma resenha. Então tá aqui, né, essa resenha e eu tirei, né, esse tempo do início do ano para poder fazer a leitura desse livro, que a propósito eu li no Kindle Unlimited, mas você pode fazer a compra do e-book ou do livro físico, né? E todos os links vão estar aqui na descrição, que é o livro O Despertar da Senhorita Prim. É um livro bastante inusitado, curioso até, porque ele vai nos trazer a trajetória de uma mulher moderna, uma mulher com a mentalidade independente, uma mulher que não se submete a qualquer ordem, né? Sem antes ter aí uma explicação plausível para isso. Nós estamos falando da Prudência Prim. Ela é uma mulher que estudou muito, né? Era uma bibliotecária mega qualificada e que, cansada aí da correria do dia a dia, da pressão no trabalho, algumas questões que aconteciam com o seu chefe, ela resolveu aceitar uma entrevista, né, de emprego bem inusitada, na verdade, né? Ela foi parar em Santo Irineu de Arnois. É um cantinho, um vilarejo ali escondido. Parece que ele está assim, alheio às coisas do nosso mundo moderno, né? E nesse vilarejo ela vai trabalhar numa casa onde um homem, que é chamado no livro, né, de o homem da poltrona, ele cuida dos seus sobrinhos, né, que perderam os pais, e ele ficou aí encarregado pela sua educação. Então ele faz aí um homeschooling, né, com as crianças, mas o que a senhorita Prim não imaginava é que ela iria se importar tanto com esse tipo de educação. Então, quando ela chega ali nesse vilarejo, ela se encanta e se questiona por que esse vilarejo ele está tão alheio às coisas do mundo, né? E como e por que esse homem da poltrona resolveu educar as crianças dessa forma. Então nós vamos ter aí várias questões nesse livro, né, começando pela própria personagem principal, né, que chega em busca de algo, mas ao mesmo tempo acho que nem ela mesma sabia o que ela buscava, né? Então ela chega e ela se depara com muitas coisas que ela não entende e que ela não vivenciava lá na sua correria do dia a dia, na cidade grande, né? Vamos dizer assim. Ela chega nessa casa e ela encontra crianças sendo ensinadas através do latim e da literatura. Então, nesse vilarejo, na verdade, as crianças elas não iam para a escola para aprender a ler e escrever. Elas aprendiam em casa e na escola elas faziam outro tipo de trabalho, né? Outro tipo aí de educação. Mas a educação primordial vinha de casa. Então, todos os pais eram encarregados a isso, né? E o homem da poltrona não foi diferente. Ele era um homem solteiro que tinha ali uma rotina muito fixada, né? Então ele fazia tudo muito certinho. Então todo dia de manhã ele ia para a abadia, depois ele voltava, as crianças tinham aula, depois elas ficavam ali brincando e assim por diante. E a senhorita Prim, ela foi encarregada mesmo só de arrumar a biblioteca do homem da poltrona. Como ele era um homem assim muito diferente, né? Ele também não tinha uma organização. Então ele usava os livros para poder educar as crianças, mas ele não colocava os livros no lugar. Então ela ficou encarregada aí de etiquetar e colocar todos os livros nas suas ordens, separado por gênero, por autores e tudo mais. Então ela começa
já entra na casa do homem da poltrona, já tendo ali um embate com ele. Ele não era dado muito à delicadeza, né, como bem falado no livro todo, e isso incomoda muito ela, porque para ela, uma mulher independente, o homem tem que saber falar com ela. Então ela tinha uma postura muito forte e ele simplesmente conversava com ela assim, né? Não tinha muito rodeio, não tinha muita delicadeza, batia, levava e era assim o diálogo deles, né? Bom, tem uma questão muito interessante referente ao vilarejo que fala assim: o que tornava Santo Irineu de Arnois um lugar tão fascinante é que ele se tornou uma colônia de refugiados no mundo moderno. Todas as pessoas que moravam nesse vilarejo eram pessoas que vieram da cidade grande, vamos dizer assim, da correria do dia a dia. Então eles prezavam muito por aquele bate-papo, aquela xícara de chá no final da tarde, um chocolate quente. Então, mesmo no intenso frio, eles topavam ir na casa do outro, tomar uma xícara de chá, bater aquele papo, conversar. Então, era muito dado a isso. Então, eles queriam essa tranquilidade de vilarejo, né? Você não precisaria correr, tudo no seu devido tempo, tudo na sua calma, e sobraria aí um período para você conversar, para você se abrir, para você criar vínculos, né, com pessoas. O Despertar da Senhorita Prim é um livro escrito pela espanhola Natália San Martín Fenolera e ele foi lançado em 2013. E apesar de todas as suas características de clássicos, a sua linguagem um pouco mais difícil, vamos colocar assim, todas as suas conversas filosóficas, né, toda ali uma conversa, toda uma estética de um livro, como se ele tivesse sido escrito lá no século XV, o livro se passa no século XXI, no início do século XXI. Apesar de toda essa estética do livro, né, como eu disse, o livro ele é um livro moderno, né, é um livro que vai nos fazer refletir sobre a nossa correria do dia a dia. Será que nós estamos dando atenção para aqueles que estão à nossa volta? Será que estamos tirando tempo para cultivar boas amizades, boas conversas? Será que nós sabemos o que nós queremos? Porque nós vamos ver que a prudência, ela quer fugir desse mundo corporativo. E o que ela quer encontrar é um lugar onde aquilo que ela faz não a defina, né? Então ela queria ser vista como a Prudência Prim. Só que durante a leitura, assim, de verdade, eu reparei que ela era uma pessoa bem difícil de se lidar. Ela não era uma pessoa, uma mulher muito fácil de aceitar outras formas de lidar com a vida, com a educação, com o trabalho. Então, ela teve um pouco ali de dificuldade para se encaixar, porque por mais que ela quisesse sair do mundo corporativo, ela também não estava tão aberta assim para ouvir outras experiências, outras opções, outras versões. Então, por isso esse embate com o homem da poltrona que ela tinha sempre. Ela questionou a forma como ele educava as crianças, ela questionou a religião, ela questionou o trabalho e por aí vai. Então, ela era muito questionadora. Só que ela era questionadora, mas ela já tinha a opinião dela pronta. E ela não gostava muito que rebatiam essa opinião dela com algo que ela não estava querendo aceitar. Na verdade, ela não era muito flexível, vamos dizer assim. Então, nós vamos ver essa busca por se encontrar da senhorita Prim. Né? O que ela vai encontrar em Santo Irineu? O que Santo Irineu de Arnois tem para ela? Né? É isso que nós vamos saber nesse livro, que é muito aconchegante. Como eu não esperava nada do livro, assim, porque eu nem conhecia, né, o livro em si, eu achei os capítulos, porque ele é dividido, né, em 3 partes. E então essas partes não tem divisões de capítulos igual como a gente está acostumado. Ele é uma parte, você lê aquela parte. Então no Kindle ficava assim, 2 horas para o final do capítulo. Né? E isso, para quem é um pouco ansioso, é muito complicado, porque a gente quer que, né, a história vá logo, a gente quer andar com a história e parece que não anda.
mas eu quero muito ter a versão física do livro, porque tem algumas partes também muito incríveis para poder a gente grifar. Eu quero muito poder reler com mais calma, sem essa pressão, né, do Kindle ali falando quanto tempo tem do final do capítulo, apesar que, dado o momento, eu tirei, né? Então, como eu não sabia o que esperar, para mim foi complicado, porque às vezes eu tinha que parar bem no meio, né? Não dava para poder ler ali o capítulo todo. Mas, fora isso, é um livro para quem ama clássicos, porque em todo tempo eles fazem menções a autores que nós admiramos, Jane Austen, né, William Shakespeare. Então nós vamos ver aí que eles fazem menção desses autores do passado, né? Então tem muitas referências, tem muitas dicas de livros até, né, que para quem gosta. Então é um livro que te convida a refletir melhor, né, e a desacelerar também. E esse livro é para quem, além de ser fã desses clássicos, né, como eu disse, é um livro para um público fiel, né, e interessado pelo comfort reads, né? É aquele livro conforto que não traz uma história muito movimentada, mas também não traz uma história muito parada, né? Ela tem ali suas qualidades que tornam a leitura prazerosa. Tem também toda a estética europeia, a literatura e a conversa sobre temas filosóficos, educação. Então, para quem gosta desse tipo de livro, né, vai gostar muito de ler O Despertar da Senhorita Prim. E você, já leu O Despertar da Senhorita Prim? Ficou interessado no vilarejo Santo Irineu de Arnois? Me conta aqui nos comentários se você também ficou com vontade de morar nesse lugar, de tomar uma xícara de chá, né, um chocolate quente, bater um papo tranquilo e bem devagar. Deixa aqui nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, né, que isso é muito importante para o vídeo e para o canal, né? E também não se esqueça de se inscrever para você ficar aí ciente de todos os vídeos que a gente estiver postando e receber a notificação em primeira mão. E a gente vai se ver num próximo vídeo. Um beijo, gente, e até mais!